Estamos aqui para mais um episódio do Storytelling TV, onde a gente ouve e conta histórias para melhorar a nossa história. E quem aqui não gosta de ouvir uma ótima história, não é mesmo? Hoje a gente tá com uma convidada super especial, uma empreendedora nata que tem uma expertise gigantesca na área. Ó, presta atenção nesse episódio, você quer melhorar no mundo do empreendedorismo, quer começar. Hoje é um episódio ideal para você pegar todos os insights e transformar a sua história. Ela, além disso, também é palestrante, mentora e olha, não é pouca coisa não, viu? Estamos aqui com a Lana Masson. Oi! Muito obrigado por ter aceitado Pietro, o meu eu que convite. agradeço, é uma honra, sou super Isso. sua fã, você sabe disso, te admiro como profissional, eu tô muito feliz pelo convite, muito obrigada. Muito obrigado por ter aceitado, vai ser um episódio muito fera, porque assim como você, a gente tá muito linkado, né? Porque a gente tá atuando na mesma área, tanto na área da comunicação quanto no empreendedorismo, mas mesmo assim a gente viveu e vive jornadas diferentes, Sim, por mais que a gente tá no mesmo ramo. Então, se apresenta aí pra galera, fala quem você é, como tudo começou, manda aí. Bora lá, oi gente, é um prazer estar aqui no canal do Pietro. Eu sou a Lana Masson, sou mentora de empreendedorismo e empreendedora. Fiz uma transição de carreira do jurídico para o empreendedorismo, então eu fui assim do 8 ao 80, de uma carreira muito engessada de serviço público para o dinamismo do empreendedorismo. Caí desde 2019, eu estou aí, já tive alguns negócios no varejo, lojas, tive moda íntima, loja de joia, loja fitness, eu tive um monte de Caramba! segmento aí, tudo no ramo feminino, e foi onde eu construí a minha base para entrar na parte educacional. Então, hoje, eu estou com consultoria e mentoria de negócios e também como infoprodutora. Eu tenho um curso, que é um curso de posicionamento digital para empreendedores. Então, tem uma consultoria que eu dou toda a base de negócios. Contudo, hoje, o meu foco principal é posicionamento digital para empreendedores. Olha, que sensacional. É muito bom você falar sobre essa parte de posicionamento digital para empreendedor, porque muitas pessoas hoje não entendem o quão importante é você se posicionar no digital. Sim. O digital é uma das maiores áreas e você sabe muito bem que a gente vai falar sobre isso, sobre a sua história, como você entendeu o mundo do digital de verdade. Mas vamos começar esse jogaço. Vamos. Você falou que você migrou pro mundo jurídico. Isso. Você quis cursar direito. Aham. Como que foi pra você ter entrado nessa? Porque você conta isso na sua história que você era uma aluna que não gostava de estudar. Não gostava. Estudava forçado, na raiva. Aham. E você entrou nessa parte do serviço público com sangue nos olhos. Foi. Você se tornou a aluna mais dedicada, ganhou muito reconhecimento na Foi. sala, tudo. Isso. Você realmente fez pra valer e colheu muito nessa sua trajetória, né? Porque você plantou. Sim. Como que foi isso? Foi assim, Pietro, eu nunca fui uma aluna 100%. Lá em casa nós tínhamos assim, ó, meu irmão e eu. Meu irmão era aquele que se tirasse 9.9, chorava, gritava, esperneava. Eu chegava na escola, eu falava assim, gente, quanto é que eu tenho que tirar pra passar? 6? Então vamos tirar 6, tá ótimo. Então assim, nunca fui aquela aluna de ficar dando trabalho, de ficar de recuperação, mas sempre fui uma aluna mediana, não gostava de estudar, ia pra escola assim, ai meu Deus. Quando eu cheguei no colegial, eu falei, bom, as coisas, né? Tem que melhorar agora. A gente vai amadurecendo, né? E aí eu falei, bom, tem que fazer uma faculdade. Na época, de todas as minhas opções, a única que estava acessível no ano que eu queria cursar era Direito. Então, Direito não era a minha primeira opção, era a segunda opção. A primeira era Odontologia, que também, assim, não tinha nada a ver. Hoje eu acho que eu teria feito a mesma migração também, porque não teria nada a ver. Mas naquele momento, meus pais não teriam condições financeiras de proporcionar. Então, meu irmão na época fazia faculdade. Então, meu pai falou assim, olha, se você quiser fazer odonto, você vai ter que esperar um ano, teu irmão finalizar. Porque meu irmão morava sozinho, a faculdade dele era integral. Ele voltando, tirando esse custo, eu investiria em você. E eu não quis ficar esse um ano e meio parada. Eu falei, não, quer saber, eu vou pra segunda opção. Tinha Direito na minha cidade. Aí eu falei, vou fazer Direito. E fui. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tomei um gosto pela coisa desde o primeiro ano. E aí, eu dei uma virada de chave. Aí, eu era a nerdzona da sala. Só que eu era aquela nerdzona, Pedro, que não era aquela nerd que, chata, sabe? Eu ia pras baladas, eu ia pros bars. Você desfrutava, só que você focava muito nos estudos. Só que eu era muito focada nos estudos. E aí, desde o começo, assim, eu fiz a faculdade de Direito, são 5 anos. Eu fiz o 3º, 4º e o 5º ano com um cursinho.
Então, eu fazia cursinho de manhã, estágio à tarde, faculdade à noite. Eu era, assim, full time vivendo direito. Uau. Então, assim, era bem pesado. E aí, chegou no último ano, no 5º ano, foi quando saiu a autorização para que quem tivesse no 5º ano já poderia fazer o exame da ordem, a OAB. E antes não era possível, antes você tinha que ser graduado já, ter o certificado, e aí você prestava o exame da ordem. E naquele ano, eles aprovaram. E eu fiz logo, no começo do ano, fui aprovada. Logo no primeiro, assim, em abril do meu 5º ano, eu já tinha a minha carteira da Ordem dos Advogados. E aí, eu finalizei a faculdade já com a possibilidade de advogar. Só que, assim, eu fiz o 3º, 4º, 5º ano com estágios. Todos dentro do Ministério Público. Um tempo no Ministério Público Federal, um tempo no Ministério Público Estadual. Entendi. E o meu objetivo sempre era estar dentro da instituição, como concursada. Você nunca foi no objetivo de querer exercer o cargo de advocacia, né? Não, nunca pensei assim. E aí foi quando eu terminei a faculdade, eu tirei a minha OAB, eu assinava algumas petições só para ter tempo jurídico, para ter alguma coisa ali, e comecei a estudar para concurso, estudar. Foi quando eu descobri que no estado de Goiás tinha um cargo, lá dentro do Ministério Público do Estado de Goiás, que ele era de assessor de promotor de justiça. Então, ele era feito via um processo seletivo. Então, você te fazia uma prova, você mandava currículo, depois tinha uma prova escrita, depois uma entrevista com o promotor. Muita coisa. E era uma contratação de livre nomeação e exoneração. Então, não era um concurso efetivo. Então, eu poderia ser mandada embora a qualquer momento e eu poderia ser nomeada a qualquer momento. Entendi. Então, eu falei, vou começar a fazer. E aí, eu comecei a fazer provas no estado de Goiás. Aí, fiz umas 3, 4 provas. Tomei pau em todas, não passei. E aí, chegou na última que eu fiz em Rio Verde, eu fui aprovada. Aí Era assim, eram 1000 e poucos candidatos. E aí, eu fui selecionada, deu certo. E aí, eu comecei a assessorar um promotor de justiça lá. E eu fiquei por 5 anos, 5 anos dentro da instituição. Foi uma ótima jornada sua. Foi, eu amava muito. Mas, nesse meio tempo, eu comecei a me descobrir um comportamento meio dinâmico demais pra ficar dentro do órgão público. Porque te engessava demais, te prendia demais. Porque assim, era aquilo, né? Não é... Por mais que tivesse um dinamismo de casos, cada caso é um caso, era a jornada todo dia era ali. É o que você falou aqui no início, né? Eu vou ter que fazer isso todo dia da minha vida. Eu tenho que... sério que eu vou ter que repetir esse padrão toda vez que eu for trabalhar? É isso mais ou menos que... Exatamente. E por conta desse seu pensamento, você acabou se distanciando um pouco do serviço público. Isso. Aí eu comecei, na verdade, não me achar mais. Aí sabe quando você tá ali porque você precisa trabalhar, sabe? Já não era mais aquela coisa. Você não tava mais fazendo por gosto, você tava fazendo por obrigação. Por obrigação, você se manter. Exatamente, por obrigação, porque meu salário era um salário bom, eu tinha uma vida confortável. Eu fui muito jovem pra lá, eu tinha de 24 para 25 anos. Então, com 25 anos, eu já tinha um cargo de alta responsabilidade, então era um cargo alto dentro da instituição. Então, o meu cargo, eu já só tava abaixo do promotor de justiça, então era de grande responsabilidade. Na ausência dele, eu que respondia. Então, era muita exposição, era muita pressão, porque eu tava numa promotoria que nós atendíamos 100% crime. Então, era o criminal, 100% criminal. E era muito específico. Era. Então, eu trabalhava na parte de execução de pena. Então, nós cuidávamos de toda a execução penal que tinha na cidade. E alguns crimes de menor potencial ofensivo, que são os crimes de penas mais curtas, né? E então, era assim, era muitos prazos. Então, tinha que ter muita atenção, muita pressão, muita coisa. Uma energia muito assim. E eu comecei meio que me perder de mim. Eu comecei a ter várias crises existenciais. Passei por vários problemas emocionais. Foi uma fase muito reflexiva. Foi, nossa, foi muito, muito, muito difícil. Mas, aí chega aquele momento que você tem que o quê? Se posicionar. Aí vem o posicionamento da vida. E aí você teve que escolher. Eu abri mão do serviço público pra empreender. E qual foi a sua primeira decisão como a Alana empreendedora? O que você decidiu fazer quando você se distanciou do serviço público? Foi assim, ó. Na verdade, eu comecei simultaneamente. Isso que eu quero dizer. Eu comecei assim, ó. Eu abri uma loja online. Então, a minha primeira loja era a loja de joias.
Então, eu vendia pratas 925, acessórios femininos. E eu comecei com a loja online e eu conciliava o Ministério Público e vendia. A loja. Então eu tinha lá o Instagram, fazia umas parcerias, mas eu vendia de casa em casa, levava pras amigas, levava pro trabalho, vendia assim. E aí, quando eu pedi exoneração, a minha primeira grande decisão como empreendedora foi, primeiro, andar com as minhas próprias pernas no meu próprio negócio. Porque aí eu não ia ter mais aquela renda fixa que eu tinha do serviço público. Que era, na verdade, o que de fato me mantinha, que me dava um conforto, que me dava uma vida estável, que eu conseguia desfrutar. E aí eu falei, bom, eu vou ter que decidir. E essa divisão de águas foi abrir na minha loja física. E aí eu tive que investir. Então, eu saí do serviço público e aí eu já migrei a minha loja online para um espaço físico. Entendi. Então, veio já com grandes responsabilidades. Grandes custos, diminuição de faturamento, porque deixou de entrar o dinheiro do serviço público. E foi aí que eu comecei, inclusive, passar os perrengues. Porque eu achei que eu sabia empreender. Que é tranquilo, não é tranquilo, mas é de praxe na vida de todo empreendedor. Sempre tem alguma coisa, algum problema que você vai ter que lidar no início, no meio, no final, sempre. Mas o meu maior problema foi a ausência de conhecimento. Eu achei que eu era boa demais empreendendo, assim como eu era boa demais no jurídico. Só que eu esqueci que para eu chegar no ápice do jurídico que eu estava, eu demorei 10 anos. E eu queria ter o mesmo retorno no empreendedorismo com 6 meses. E não faz sentido. Não faz o menor sentido. Eu achei que a base que eu teria de conhecimento técnico do jurídico seria... eu vou tocar isso. É fácil empreender. Se eu sei ir pro jurídico, fazer tudo que eu tenho que fazer... O que é ser empreendedor? Exato. Né? O que é o mundo do empreendedorismo pra mim? Eu tinha a sensação que empreender era... eu vou comprar essa taça a 5, vou vender a 10... E tenho aí eu vou tirar de lucro e reinvisto. Tá tudo certo. Minha conta vai fechar, eu vou vender, sempre fazendo uma projeção otimista, dentro de um cenário otimista, sem entender que todo empreendedor precisa fazer cenário otimista, moderado e pessimista, porque os 3 podem acontecer, e na minha cabeça só acontecia o otimista, e aí não acontece sempre, e aí as contas começaram a chegar, o meu caixa começou a não fechar, e eu comecei a passar grandes perrengues, assim, grandes mesmo, de não ter dinheiro pra fechar caixa, e não ter dinheiro pra pagar aluguel de loja, ter que pedir dinheiro emprestado. Você teve que pensar, então, conforme você foi evoluindo no mundo do empreendedorismo, você teve que pensar, se der certo, o que eu faço? Se não der certo, o que eu faço? Se der mais ou menos, que é esse cenário, né? O otimista, o negativo, o que vai acontecer se eu ficar no meio termo? Se eu fechar no 0 a 0? Como que eu cresço a minha loja? Porque assim, quando você se distanciou do serviço público, você quis entrar vendendo online. E venhamos e convenhamos, era um mundo diferente. Você sempre estava habituada no 1 a 1 ali, num processo de lidando sempre com pessoas no físico. Sim. Como que foi pra você começar vendendo online? Aí, nesse meio tempo, eu lancei um site. E eu já era muito forte no digital. Porque, assim, a minha mensagem, ela era forte. Porque eu falava de empoderamento feminino. Então, eu fazia muitos eventos lá na cidade, participava. Entendi. Porque a mensagem era muito forte. Então, muita gente me procurava, não era nem por conta das joias, das pratas. Era pra você dar uma mensagem em um evento. E às vezes, era pelo que o meu branding proporcionava. Por exemplo, Dia das Mulheres. As pessoas queriam comprar na Empodere, porque a embalagem era personalizada pra mulher. Eu tinha frases de empoderamento feminino, a pessoa conseguia fazer um branding legal pra presentear. Então, as pessoas lembravam muito pelo branding em si. Então, o meu branding, ele era muito bom. E eu posicionei isso muito bem nas redes. Eu sempre fui muito da comunicação, sempre fui muito de aparecer. Então, eu sempre fui muito a cara da loja. As pessoas começavam a identificar, sabe? Você não teve medo. Não. Você não teve medo de aparecer, de colocar a cara... Você falou, não, eu vou vender, eu vou dar all in, eu vou... Vou mostrar minha cara aqui. Exato. E aí, eu poderia estar bem ou mal, eu tava lá aparecendo, tinha que fazer acontecer. Isso. Eu sempre fui Aparecida, Pietro, nunca tive problema. Eu brinco que sempre fui Maria Câmera e Maria Palco. Não me dá um palco e uma câmera que eu tô dentro. Então, eu nunca tive esse problema. E aí, eu comecei a perceber no mundo do empreendedorismo que a maior parte da dificuldade das pessoas é com esse posicionamento. As pessoas têm bloqueios. Essa exposição. E bloqueios, assim, que eu não tive... Assim, não que eu não tenha outros bloqueios. Sim, mas esse eu não tive. De, às vezes, sei lá, ter uma criação muito severa. De, às vezes,
muitas criações desenvolvem crenças limitantes de que, Com eu vou ser certeza. julgada, eu vou ser comparada. Então, isso nunca me gerou um bloqueio. Eu nunca tive isso na minha casa, né? Uhum. Então, eu percebo que as pessoas têm muito. E aí, nesse meio tempo, eu fui pro digital. Eu já tava forte, inclusive, no digital. Sim. Só que eu tava tendo muito problema de venda. Porque aí foi quando eu constatei que o meu problema não era como eu comunicava, mas como eu alinhava a minha comunicação com o que eu vendia. Ah. Não casava. Então, eu Aham. comunicava uma coisa e o meu estoque comunicava outro. E aí, eu comunicava com um público-alvo, só que quando as pessoas batiam na minha porta, eu atendia um outro público. E aí, não casava. Porque aí, eu tinha uma comunicação legal, só que eu não tinha Uhum. uma comunicação que vende. E E aí... como você desenvolveu uma comunicação que vende? Então, porque aí eu entendi que para você comunicar, ter uma comunicação que vende, você precisa alinhar público-alvo e um produto específico. Que case isso. Parece uma coisa óbvia. Mas a maior parte das pessoas pecam nisso. Aham, com certeza. Porque acha que, não, eu sou boa comunicadora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque eu arraso no Instagram, porque eu faço vídeo. Eu errei nisso por muito tempo. E aí você fala, e sua conta bancária? Ai, mas eu tô passando, né, problema financeiro. Por quê? Porque não tem um produto específico alinhado, não tá comunicando com o público certo. Porque às vezes você fazer um vídeo legal, você vai atrair um monte de gente, mas que não é o seu público-alvo pro seu produto. É alguém que Não gostou do seu vídeo. É o famoso seguidor qualificado. Não é. Não é. Não é. Ele não é Aham. um lead aquecido que a gente Aham. fala, né? Ele é uma pessoa que tá lá, que gostou do seu vídeo, Porque gostou de você e te começou a seguiu seguir. por algum motivo, às vezes até te silenciou, às vezes nem assiste seu conteúdo. Tá lá, entendeu? E acontece. E aí eu comecei a entender isso ao longo do tempo. Uhum. E foi na prática mesmo, porque eu falei, gente, a minha comunicação tá legal, o meu conteúdo tá legal, as pessoas estão me procurando, mas Por que eu não tô e vendendo? por que eu não tô vendendo? E eu comecei a entender que o meu estoque não comunicava com a linguagem, porque eu falava pra uma galera mais jovem. Então, a galera do Uhum. empoderamento é um público mais, geração mais moderna. Sim. E quando eu ia ver o meu estoque, tinha peças muito caras, com muitas pedrarias, com muito luxo, Uhum. que fazia com que eu investisse muito quando eu ia comprar estoque. Então, eu tinha grandes investimentos e poucas saídas. Então, faturamento baixo, investimento alto, caixa não fechava. Com certeza. Né? E aí, quando eu comecei, eu falei, mas de fato, será que uma pessoa que levanta uma bandeira de empoderamento feminino, Uhum. que é uma geração mais jovem, não que não tenha gerações mais Aham. antigas, mas a grande massa é a geração isso, mais maioria. jovem. Aham. E aí, será que elas pagariam num bracelete de R$950 cheio de pedraria? Não. Qual que é o hábito de consumo dessa galera? Onde eles Você frequentam? foi estudar o seu cliente. Aí eu entendi o que era. Gente, aí parece uma coisa. Por isso que eu falo. Eu achei que eu seria uma excelente empreendedora, porque eu era uma excelente servidora pública no jurídico. Entende? Uhum. E aí eu comecei a falei, gente, é o mínimo pra quem começa a empreender. E eu não tinha nem o mínimo. E aí, quando eu casei isso, aí eu comecei a mudar. Eu comecei a diminuir o investimento. Aí eu fiz uma queima de estoque com essas peças que não comunicavam pro meu público-alvo. Aham. E com esse dinheiro, eu reinvesti em peças que comunicavam melhor, diminuí custo. Aí eu comecei a voltar. Pra cima ali, começou a entender o jogo que você tava jogando. Exatamente. Aí eu comecei a conseguir pagar as contas, porque Uhum. até então eu tinha que ficar pedindo dinheiro emprestado pro meu pai, pra minha mãe, empresta aí um dinheiro, porque eu preciso cobrir cartão, porque eu comprei de fornecedor, porque eu não tinha. Eu vivia, assim, um caos no empreendedorismo. E aí até, Uau. por isso que eu falo, tudo que eu sei de empreendedorismo foi foi na dor, assim, ó, na dor. Não foi lendo um livro, nada, foi ali. Beleza, na mas prática. alguém me disse que eu preciso entender público. Mas o que é público-alvo? Tá, então vamos entender público-alvo, vamos aplicar público-alvo. E tinha que ser tudo muito rápido. Por quê? Porque eu tinha conta pra pagar. Então foi assim, na raça. Então, mas deu tudo certo, eu comecei. E quando a gente começa a se estruturar e a gente passa, e eu acredito muito no propósito de Deus na nossa vida, sabe? Uhum. Eu tenho certeza que Deus preparou muito para que hoje eu pudesse ter essa história pra contar, pra me validar hoje como mentora, Com como certeza. infoprodutora. Com certeza. Entende? Porque se eu não tivesse passado isso, eu não teria autoridade hoje pra Nem um ensinar pouco. algo. Eu posso aprender algo e ensinar? Posso, claro que posso. Mas com a mesma autoridade de quem vivencia, de quem passa o perrengue, é um pouquinho diferente. 100%. Então, eu acredito que foi muito preparação. Você teve skin the game. Foi. Você teve skin the game e isso é muito valioso. Você colocou você na raça, você não você mesma, a sua cara tapa, tanto pra aparecer, pra vender seus produtos online,
quanto pra aprender com o que a vida tava te ensinando ali. Então você acabou não se preparando com o mínimo, mas você aprendeu o mínimo na raça. Foi na raça. Entender o seu público, estudar seu público, onde seu público tá, Uhum. a idade, o gênero você já sabia, né? Porque você Sim. vendia pro público-alvo. Melhorar, ajustar ali e aqui a sua comunicação pra começar a vender mais. Exatamente. E isso foi muito bom. Mas quando você tomou, até então, né? Você começou, que você falou, né? Essa dualidade, né? Um pouco ali no serviço público e ali cuidando da loja online. Sim. Mas é o que você falou, cada vez mais esse seu sentimento engessado do serviço público continuou ali, você não estava se sentindo confortável. Não tava. E tocou no seu coração de você sair do serviço público e realmente focar na tua loja. E focar. E muita gente começou a te chamar de louca, Ah! começou a te julgar, Foi. começou a falar um monte de coisa pra você. Que também é natural na vida de um empreendedor. Como foi pra você lidar com esses comentários? Foi bem ruim. Porque eu não tava emocionalmente bem quando eu saí do Ministério Público. E eu fiz a transição. Eu tava decidida, mas eu ainda tava meio vulnerável emocionalmente. Sim, com certeza. Porque era um mundo novo pra você. É. Era ruim, assim, ouvir. Porque eu ouvi de pessoas próximas a mim, assim mesmo. Até meu pai, a gente brinca hoje, meu pai fala, você tava louca. Não é possível que você vai fazer um negócio, você tá louca. Até eu perguntar isso seus pais, como é que eles reagiram? Os meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu faço. Até hoje. Se eu ligar pra eles e falar, pai, hoje eu tô aqui em São Paulo. Amanhã, sei lá, eu vou mudar pra Recife. Ele vai falar, tá, você precisa de mim que hora aí? É tipo assim. Que demais. Mas naquele momento foi um baque pra eles, porque meu pai é servidor público. Então, a gente sempre viveu de renda de serviço público e sempre foi confortável em relação, faça sol, faça chuva, tá na conta, né? Porque é muito estável. Isso. Então, foi um baque pra eles, assim, mas foi um baque de preocupação, entende? Com Foi uma filha. forma de segurança ali. Sim. Com certeza. Então, até hoje, eu acho que eles sentem um pouco, no sentido de que... É porque eles gostavam muito de, como pais, me verem naquela posição que eu tava... Porque é onde eles trilharam também. Era uma forma de orgulho pra ver a minha filha tá trilhando o mesmo caminho que o meu. Exatamente. Então, mas eles não entendem muito bem o que eu faço hoje. Entendi. Eles não entendem muito bem, mas acontece, né? Minha mãe, toda vez que a minha mãe vem pra São Paulo, ela fala, mas minha filha, o que você faz mesmo? Que eu não consigo entender o que você faz. Mas assim, faz parte, é muito difícil pra geração dos meus pais entender, né? Ainda mais eles que vêm de um serviço público, Com assim. certeza. Mas aí me chamaram de louca e tal. Mas você sabe que é quando você dá errado, você é louca, né? Ou quando você tá muito incerta, você é louca. É aquele negócio, né? Diferente de um gênio pra um louco, é só o resultado. Isso. E aí, quando você começa a tomar mercado, como você começa a se posicionar, as pessoas perguntam como é que você fez. E aqui, ô Pietro, eu sempre falo, resultados é importante, a gente é a base dos nossos resultados. Nossos resultados calam a boca de Nossos resultados parte, falam né? por Falam nós por mesmos. nós. Mas o maior resultado que a gente pode dar e que dói na pessoa é a gente tá bem. É a gente tá feliz. Independente de quanto tá na nossa conta bancária. Mas você sabe só de você tá curtindo o processo? Você tá ali compartilhando, de você tá ali e a pessoa tá atrás de uma mesa, batendo ponto, e ela tá vendo que você tá feliz sem tá batendo ponto, e ela começa a querer te cutucar. Ah, ela é louca lá, vai dar errado. É isso. As pessoas, elas não querem te ver melhor que elas. Isso é fato. É do ego. E é muito forte. Entende? O que você tá falando aí. Muito forte. Então, quando a gente começa a meio que encaminhar, assim, pra... As pessoas, elas vão perguntando, como é que você fez? Ah, eu também tenho vontade de sair da CLT. Que legal que você saiu do serviço público. E aí, eu comecei... Naquele momento, eu tinha uma rede social privada. O Alana Maçom Privada. E aí, eu decidi abrir e compartilhar minha vida de empreendedora. Ah, que demais! Aí eu comecei a criar conteúdo, comecei a compartilhar, as pessoas vinham me perguntar, comecei a abrir live, fazer parcerias com empreendedores. Aí foi quando eu criei Na época, a minha loja chamava Empodere, né? Era o grupo Empodere, que era composto pela Empodere Pratas, Empodere Moda Fitness. E eu criei o Empodere Comigo, que era um quadro de live que eu recebia
empreendedores pra falar sobre geral, sobre o Que mercado. demais! E aí, depois que eu fechei as lojas, que eu comecei a trabalhar só como empreendedorismo mesmo, focado na parte educacional, eu transformei o quadro do Empodere Comigo pra Empreenda Comigo. Que eu tenho até hoje no meu Instagram, onde eu faço live, recebo os convidados e tal. E a gente fala sobre negócio, fala sobre empreendedorismo. E aí eu comecei a me conectar com as pessoas. E um dia, na verdade, não era meu objetivo fechar as minhas lojas no momento que eu fechei. Só que pra mim foi um chamado. Eu encarei como um chamado. Eu tava numa palestra de empreendedorismo um dia lá em Rio Verde. E eu tava sentada e era um auditório, era numa universidade federal lá. E aí eu cheguei mais cedo, sentei num banco. Eu tava esperando, tinha um palco bem grande, assim, eu tava esperando o pessoal. Sabe quando você tá assim, tipo, pensando na vida, refletindo, esperando o palestrante entrar. E aí eu recebi um chamado muito grande no meu, assim, veio no meu ouvido mesmo. Sim. Você vai embora pra São Paulo. E veio muito claro. Você vai embora para São Paulo, fale com o teu irmão. Veio dessa forma. Meu irmão mora aqui em São Paulo, em Alphaville, né? Caramba! E aí, eu falei assim, gente, mas que estranho. Eu falei, como assim? E nisso, o palestrante entrou, aí eles estavam falando sobre liberdade geográfica e tal. Uma amiga minha chegou. A hora que ela chegou, eu virei pra ela e falei, Roberta, eu vou embora pra São Paulo. Ela falou, quê? Você tá ficando louca? Como assim? Eu falei, vou embora pra São Paulo. Não sei como, nem porquê, nem pra quê. Mas veio na minha cabeça que eu vou embora pra São Paulo e vou embora pra São Paulo. E aí eu falei, bom, tudo que é de Deus, quando é mensagem de Deus, a gente sempre escuta que vem uma confirmação, né? Aí eu falei, Deus, se for do Senhor mesmo, me confirme isso. E aí veio pra falar com o meu irmão de novo. E o meu irmão, ele tem um perfil muito racionalizado, assim. Eu sou mais emoção. Eu chego, eu quero arriscar, eu quero fazer acontecer, a louca, a empreendedora. Meu irmão, ele é mais analítico. Vamos botar em contas, vamos fazer uma planilha, número, nananana. E aí, ele pegou e quando eu liguei pra ele, aí eu falei, olha, eu acho que eu quero ir embora pra São Paulo, mas não agora. Eu acho que eu vou ficar até mais o final do ano aqui. Isso era começo do ano, tipo, março. E o ano que vem me ajuda a programar, projetar. Joguei assim, sabe? Na cabeça dele. Na hora que eu falei isso, ele falou, Alana, deixa eu te falar uma coisa. Amanhã você vai colocar sua loja à venda e você vai vir embora pra São Paulo amanhã. E Ele que era o racional, ele falou, não, a mãe está aqui já. Sabe qual é a chance disso ter acontecido em outro cenário, se não fosse de Deus? Nunca! Porque o meu irmão nunca teria esse comportamento. Porque ele fala, a primeira coisa que ele fala, Alana, vamos lá, pé no chão, fazer conta, cuidado, onde você vai riscar, nanana. E ele de cara, você vai fechar, você vai colocar tudo à venda, seu estoque, sua estrutura, seu ponto, você vai vender sua marca, nananana. Aí eu falei, bom, foi confirmação, era pra eu vir. E outra, que você conta isso na sua história também. Você entrou no ramo do varejo não com o foco de continuar lá. Você entrou pra ganhar experiência e alavancar no empreendedorismo. Foi isso mesmo. Pra ganhar experiência, ganhar uma noção muito maior de como ser uma verdadeira empreendedora e até ir pra outros ramos, outras áreas, mas já com conhecimento que você tinha ganhado lá. Foi isso mesmo. Eu queria te perguntar, porque muita gente não entra numa área com essa mentalidade. Entra numa área, não, eu vim aqui e aqui sou eu agora, não saio daqui nunca mais. O quão bom, diferente foi pra você ter entrado com um pensamento desse? Tá. Tipo, eu não vou me prender a pessoas, não vou me prender ao momento e muito menos à loja. Tá. Como que foi isso? Realmente, porque assim, quando eu decidi sair do serviço público, eu falei, bom, eu vou pro meu plano B, que era ir pro ramo privado. Só que eu não tinha nenhuma capacitação técnica pra ir, não tinha nenhum currículo, nada. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou testar no meu negócio. E de fato, quando eu comecei a empreender, a minha intenção não era ficar presa numa loja física. Porque eu já queria liberdade geográfica, liberdade pra poder trabalhar da onde eu quisesse. Porque senão eu ia ficar refém, não é? Então eu já pensava muito nesse cenário digital, de estar com infoprodutos. E combinava muito com o seu pensamento lá atrás, quando você ainda estava no serviço público, de achar aquilo muito engessado. Exatamente. Você sempre quis expandir. Eu gostei. Eu sou assim, eu sou bicho solto, Pietro. Se me prender, nossa, mas me dá assim, ó, eu acho que... Não sei, eu vim pra ser livre. Se me colocar, se eu sentir que eu tô com qualquer coisa presa, eu fico de mau humor. Já me aborrece, eu já fico irritada, eu já começo a me movimentar pra não, se isso aqui não dá certo, eu vou pra outro lugar. E de fato, eu comecei a empreender nas minhas lojas como uma estratégia pra entrar nesse universo, pra ver se eu ia pegar a gosto e aí eu migrar.
E aí, assim, quando me veio essa mensagem, eu entendi assim, você já aprendeu o que você precisava aprender, agora vamos voar um pouquinho mais. E aí Ir para um outro mundo. Isso. E aí eu entrei em outras empresas, fui trabalhar no marketing também. Comecei a dar consultoria e mentoria, então eu fui ensinar aquilo. E aí eu comecei a me reposicionar, comecei a dar aula de empreendedorismo, aí vim para São Paulo. Aí eu mudei para Jundiaí, fiquei um tempo em Jundiaí, depois eu vim para São Paulo. E aí tô nessa movimentação toda agora. Hoje eu tô 100% no digital. 100% no digital. Então meio que foi em São Paulo que as coisas aconteceram. Assim como eu recebi a mensagem que era pra ser aqui. Então, eu tenho certeza que ainda eu tô muito engatinhando perto do que está por vir. Amém. Mas é o caminho, sabe? E eu acho que o segredo é o posicionamento. É quando você decide. E todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro daquela mensagem. Vai pra São Paulo. E aí eu já pensei várias vezes em voltar. Eu recebi propostas pra voltar pro Ministério Público depois que eu saí. Todas as vezes que eu falo com as minhas amigas lá e elas falam, Alana, volta, a gente sente sua falta aqui, a hora que você quiser a gente te coloca aqui de novo e não sei o quê. E teve uma época que eu tava bem difícil aqui em São Paulo, eu falei, eu vou voltar. Eu falei, eu vou voltar. E aí, a hora que eu penso em voltar, eu lembro, vai pra São Paulo. E um dia foi muito claro, assim, pra mim. Foi quando eu tava pensando em voltar, assim. Eu tava na bad zone, eu chorando. Eu falava, gente, será que é pra eu voltar? Será que eu achei que fosse um propósito de Deus e na verdade era uma mensagem confusa na minha cabeça, enfim. Porque tem esse negócio, né? Será que foi realmente Deus falando ou se foi um negócio na minha cabeça que eu tinha que vir? Tem. E aí eu falei, Deus, se for do Senhor, fala comigo. E aí, Pietro, eu abri o Instagram, assim, ó. De verdade, assim, eu fiz uma oração com Deus e tal, e aí eu abri aqui o Instagram, eu tô rodando o feed, aparece uma mensagem, tipo esses posts com uma mensagem. Aí tava uma mensagem meio que assim, não volte pro lugar que você orou e pediu a Deus pra que você saísse. Uma coisa assim era a mensagem. E aí veio pra mim assim como resposta, não volte para um lugar que você pediu pra que Deus te tirasse. Nossa. E aí eu falei, é propósito, eu não sei o que eu vou passar. Mas tem que ser aqui. É fácil, não é fácil. Eu falo isso todos os dias na minha rede social. Empreender não é fácil. Eu não romantizo, só que ele fica mais difícil quando você não tem conhecimento. Quando você não entende da mentalidade, principalmente, de a longo prazo. A gente é hoje. Muito imediatista. A gente é ansioso, a gente tá na geração da ansiedade. E a gente romantizou muito isso. E a gente tende a achar que precisa acontecer agora, é agora. E até hoje... Escolher muita coisa no imediato. Não jogar o jogo do longo prazo, não esperar plantar pra colher depois, que é tudo no agora. Exato. E até hoje, terrível. eu com esse nível de maturidade, eu ainda surto. Eu preciso fazer hoje, não, eu tô cansada. Aí, só que você dá aquele surto, eu sempre falo... Quando eu surto, eu compartilho nas redes. Eu falo, surtei. Que o negócio é o seguinte... no irracional, Deixa eu compartilhar. Você acha que acontece só com vocês? Acontece comigo também, que ensino empreendedorismo e ensino sobre mentalidade. Mostrar o seu lado humano. Deixa eu falar, surtei, quero que as coisas aconteçam pra ontem. Me dê 5 dias, daqui 5 dias eu volto. Aí eu fico off, ressignifico um monte de coisa na minha cabeça e volto. E eu venho e falo, isso é liberdade geográfica. Eu não quero ser refém da internet. A internet vai trabalhar pra mim. Então, desde o começo eu penso hoje, eu ainda não cheguei nem na metade do que eu vou chegar de resultado. Eu tenho certeza disso. Só que desde hoje eu tenho plena certeza que a internet vai trabalhar pra mim, não eu vou trabalhar pra internet. Liberdade geográfica não é você ficar escravo, é você abrir a câmera e poder ser quem você é. Então, surtou. A gente é racional também. A gente é emoção, a gente é razão, a gente é um mix de sensações e que sim, não tem problema algum. As pessoas vão pressionar vocês, as pessoas vão ficar em cima, vocês precisam entregar, vocês precisam fazer, vocês são resultado. E sim, nós somos resultado, isso é real. Mas não surtem se vocês não conseguirem entregar sempre. Eu sempre falo isso. Porque a autocobrança mata o empreendedor. Assim, destrói. Grandes potenciais são destruídos por conta de uma pressão social de gente que nem resultado tem e te cobra. Então, o cenário, ele é muito ingrato em alguns momentos. Então, a gente precisa nos desligarmos em alguns momentos e nos policiarmos mesmo em relação a isso. Então, eu sou muito natural e transparente. Quando eu não quero aparecer, eu não apareço.
E aí, preciso, sei lá, de 3 dias. Você comunica que você precisa de 3 Gente, dias. o negócio é o seguinte, eu vou ficar 3 dias off, não desistam de mim, amo vocês, eu sei que vocês me amam no fundo, brinco com eles, eu falo, mas eu preciso de 3 dias. Porque não é assim, eu não vou ficar refém disso, não tô legal, eu não vou aparecer. Então, eu acho que é isso que eu quero construir cada vez mais, e pra eu idealizar, eu preciso idealizar pra conseguir o que eu quero. Então, hoje, se eu entrar refém dos meios digitais, eu vou colher refém. Porque eu vou cativar a minha audiência sendo refém daquilo. Então, eu tô hoje aquecendo dessa forma, sabe? A internet trabalha pra mim. Por mais que eu tenha que fazer a minha parte, eu preciso entender que a liberdade geográfica também precisa acontecer dentro do digital. Com certeza. Pra mim, é muito tranquilo o digital. Por quê? Porque eu não tenho muito isso de, minha vida profissional, minha vida... É tudo a mesma coisa. Eu tenho muita facilidade de compartilhar, eu gosto muito de compartilhar, não é algo que me pesa. Uhum. Faz parte da... a gente fala que o empreendedor, ele tem esse lifestyle, né? Então, faz parte muito de mim. Então, Da sua vida. não é um peso. Só que quando o meu emocional não tá legal, eu não me cobro. Não faz sentido E é por você isso aparecer. que eu me ressignifico tão rápido. As pessoas falam assim, Ana, mas você tava mal e... Porque eu sei que eu tenho que dar um tempo. O problema é que as pessoas estão mal, assim... ruins mentalmente e elas não se dão esse tempo, elas avançam. Então, a hora que a gente começa a sentir sensações físicas, é porque a nossa mente já tá mandando sinal de que ou você dor para, física, ou eu paro. ou eu vou parar. E eu aprendi isso na prática E também. muitas vezes é por isso que vem coisa de burnout. Exato. Vem, por conta do burnout, acaba vindo paralisia facial até. Isso. Gente muito workaholic pode acabar vindo sofrendo esse tipo de coisa. Com certeza. E lógico, o corpo vai, com certeza vai dar esses sinais. 100%. Ou é dor emocional ou vai vir dor física. Quando vem dor física, dá uma segurada aí. Total, total. E eu sou uma pessoa ansiosa, assim... Eu falo, eu tenho que aprender a falar, eu não sou. Eu estou ansiosa. E eu aprendi a lidar com isso. Então, quando eu percebo que eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e a minha cabeça tá numa síndrome do pensamento acelerado absurdo, eu já sei quais são os sinais que o meu corpo tá mandando pra eu parar. Olha. Eu já sei, assim, nitidamente. Eu começo a sentir muita dor de cabeça. Eu começo a suar minha mão do nada. Porque eu já tive muito na época do Ministério Público, eu desenvolvi... eu tive burnout. E aí eu tive muita crise de pânico. Então eu sei exatamente os sinais, assim, sabe? Que teu corpo emite. Sua mão começa a suar, você começa a fadigar, começa a faltar ar. E aí a cabeça dispara a dor, assim, automaticamente. Então, se você não parar e respirar e já voltar, você tende a cair. Vai dar coisa zoada. Então, assim, eu acho que é isso, sabe, ô Pietro? A internet, ela é incrível. Eu ensino posicionamento digital. Com eu quero certeza. que as pessoas estejam... Eu quero ter muitos resultados no digital. Estou caminhando cada vez mais pra isso. Só que eu aprendi a respeitar que cada fase é uma fase. Que hoje o meu resultado é esse. É o processo. Quem eu consigo ajudar com o resultado que eu tenho hoje? Então tá. Com quem eu preciso aprender pra subir o próximo nível? Então, subir o próximo nível, ensino, puxa as pessoas que estão comigo. Subir, ensino, puxa as pessoas que estão comigo. Então, hoje, quem eu posso ajudar? E quem pode me ajudar a elevar o nível? E quem eu posso ajudar a elevar esse nível? E a respeitar o processo. Não é você querer ser o resultado lá da frente, ser na pessoa que você é hoje. Você não vai conseguir. E aí vem as frustrações, as comparações. Com certeza. No digital. Por que fulana tem ganha... Vendeu um curso, vendeu 3 milhões, eu abri um carrinho, eu vendi 3 cursos. Pô, mas você vai ver a carreira da pessoa, ela já percorreu tudo isso que você percorreu. Então, você tem que se comparar com quem é você agora, com quem tá no mesmo ranking que você. Existe muito essa comparação, isso adoece as pessoas. Isso, eu já vi muita gente falando sobre isso, porque hoje com o digital, falaram, antes do digital, da popularização das redes sociais, com quem que você se comparava? Com o teu vizinho, Sim. com o cara da sua frente, seu amiguinho da escola. Que tá ali com você. As pessoas do seu trabalho. E agora você se compara com o mundo inteiro. Não tem fronteira mais pra quem você consegue se comparar. Você consegue se comparar hoje alguém no Brasil ou alguém da China. Exato. Porque teve um resultado assim. Então eu já ouvi muita gente falando, vai fazer X, não compara o teu início com o império que a pessoa já tá criando. Com certeza. Que já tem 5 anos de experiência, você tem 2 meses. Sim. Não faz sentido nenhum isso.
E você aprendeu isso na prática também? Com certeza. Várias vezes. Muitas vezes, até hoje eu É? aprendo. É claro que a internet possibilita você remir muito tempo, né? Uhum. Então você consegue de fato. Às vezes você não vai precisar percorrer todo o tempo que uma pessoa lá atrás percorreu. Porque às vezes você tem uma acessibilidade e alguma estrutura que te Uhum. possibilita diminuir um pouco esse tempo. Concordo, com certeza. Mas a questão não é só de estrutura. A questão é o quanto você aguenta a pressão. É Então, igual aquela frase do Rock Balboa. Não é o quanto você apanha, mas não é o quanto você bate, mas é o quando quanto você aguenta apanhar. Exatamente. Então você vê aí hoje jovens influenciadores faturando milhões com uma mega de uma estrutura e não aguenta a pressão. Adoece, cai numa cama, desiste de tudo, muito índice de suicídio. Por quê? Porque não é só sobre você ter uma estrutura que te proporciona, é o quanto você aguenta. E o quanto você aguenta envolve também muito tempo de vida. É vivência, é prática. Experiência. É experiência, entende? Então, assim, é claro que você, Pedro, com 15 anos, já fez 15? 15. 15 anos. Com certeza você não vai demorar o tempo que eu demorei pra ter resultado e você já tá tendo resultados agora com 15 anos. Eu com 15 anos eu brinco, falo pro Danilo, eu falo, gente, eu na idade do Pietro eu comia terra. Entende? Então assim, é uma nova geração. Por quê? Porque a nossa geração ali dos 30, alguma coisa 40, nós pegamos na metade. Então, a gente Uhum. viveu metade sem o digital e metade com o digital. É, Então, nós vivemos. Vocês não, vocês já chegaram no no digital. digital. Então, é claro que vocês vão fazer o que a gente fez no menor tempo. Só que, para isso também, vocês vão precisar ter uma estrutura mental muito maior. Muito maior. Então, você tem os seus pais, que você sabe que os seus pais vão ser essa mentalidade até você criar a sua. Então, quando você começa a meio que perder... Pietro... Tem seu pai e a sua mãe que Vai tá ali. ser o ombro amigo, vai ser o colo que pode voltar. Pietro, Aham. respira. Pietro, calma. Pietro, não é bem assim. Pietro, volta aqui. Vamos com calma, vamos por aqui. Então, esse vem cá, vamos por aqui, respira, é a mentalidade que você vai. Que a gente não tinha. Entende? Uhum. E que a gente viveu na raça. Com certeza. Então, sim, vocês vão ter essa diminuição de tempo, o digital vai possibilitar isso. Contudo, vocês precisam de uma base muito maior mental, 100%. né? 100%. Justamente porque vocês já entraram nesse cenário. O jogo do empreendedorismo e o jogo das redes sociais é muito punk. É pressão mental e física o tempo inteiro. E eu queria também te fazer uma outra pergunta sobre você, quando você se mudou pra cá. Uhum. Você se mudou pra cá, você começou a crescer e você tá falando muito agora, a gente tá conversando bastante sobre isso, né, nessa parte do podcast, sobre essa mentalidade, a mudança de mentalidade, sobre você preparar quem você quer ser, sobre você preparar a sua mente pra aguentar a porrada, pra Sim. aguentar a pancada. E como foi o seu processo de mudança de mentalidade quando você veio pra cá? A conhecer coisas novas, pessoas novas, ambientes novos, como que foi? Tá. Não só foi, como tem sido. Aham. Eu sempre falo que eu sou muito transparente e eu não gosto de vender algo que não seja, sabe? Todas as vezes que eu abro as minhas câmeras pra falar sobre mentalidade e sobre quem é a Alana hoje, eu falo todas as dificuldades, inclusive crises existenciais, que eu tenho passado, inclusive. Porque é um contexto, Pietro, que é uma linha muito tênue em que você acredita pelos resultados da pessoa e o que você acredita que ela fez pra conseguir esse resultado. E a gente começa, muitas das vezes, ter acesso a informações que não é que fere os seus valores, mas que é um jogo, e não digo que é um jogo errado, Uhum. mas é um jogo que você não adaptou no seu drive. E aí você tende a entender, tá, é esse o cenário, o que eu preciso fazer pra me encaixar? E aí você precisa entrar naquela parte de adaptabilidade, do comportamento empreendedor de adaptações. Então, é um processo que não só vivi quando mudei, eu cheguei em São Paulo, eu senti um alto impacto pelo dinamismo, pela quantidade de informações ao mesmo tempo, mas que eu vivo até hoje. Então, assim, não vou dizer pra você que, não passo por isso, nossa, amadureci, tá tudo certo. Não, porque eu acho que isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque cada novo romper é uma nova descoberta.
Então, hoje, pra mim, a hora que isso aqui ficar confortável, já não vai fazer mais sentido eu estar aqui. Eu vou ter que romper essa bolha. A hora que eu entrar aqui, é uma nova descoberta. Mudar Vai as ser... zonas. Eu vou encontrar novas pessoas que vão despertar em mim algo que não me despertaram. E eu vou falar, ai, por que tá doendo isso? Não, eu não sou assim. Aí você vai ver, opa, se doeu, pega que é seu. Aí você vai falar, achei que eu tava desenvolvida, não tô tão desenvolvida assim. Aí Eu tenho bora que me desenvolver desenvolver. mais. Então, toda vez que você vai subir esse nível, você vai ter que se desenvolver. Então, Constante é um evolução. impacto em cada novo nível que você sobe. O que diferencia as pessoas que têm mais resultado e menos é o quanto tempo você fica nessa zona de ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E o quanto de você tem de estrutura pra te levantar. Porque, né, se a pessoa ficar ali, mas eu não tô conseguindo, não sei pra onde eu vou, nanana, perdida, e não tiver mentalidade de, tá, o problema existe, mas a gente precisa sair daqui, eu preciso resolver minha vida e tomar uma decisão logo, ou se você vai ficar ali murmurando, reclamando. Então, não é sobre não existir crises existenciais, é o quanto tempo você fica nela que diferencia quem tem mais resultado e quem tem menos. Porque a gente rápido você consegue ressignificar as coisas ao seu redor. A gente vê grandes players aí. Nós estamos na terra do Pablo Marçal. O cara da mentalidade. E aí a gente fala, o Pablo, ele não passa por nada disso. Lógico que ele passa. Lógico. Mas a questão é que ele vira a chave assim. Porque ele já foi treinado pra ressignificar as coisas assim. É absurdo. Ele já falou como é que ele faz. A capacidade dele de ressignificar as coisas é fora do comum. Isso. Porque ele falou, tava numa casa, né? Ele falou, toda vez que eu abro uma maçaneta, eu sorrio inconscientemente. Porque essa é uma forma de mudar a programação do meu cérebro pra, tipo, o que tá acontecendo da porta pra trás é sobre mim, daqui pra frente é sobre as pessoas. Então... É isso. É o quanto você se bloqueia. O quanto refere-se às pessoas e o quanto é sobre você. Não é? Então, assim, o que vai diferenciar o Pablo ou outros grandes players é o quanto você ressignifica. Eu tô numa fase de aprender a ressignificar mais rápido. Porque eu venho de uma era ainda que, por mais que eu tenha uma mentalidade desenvolvida de negócios, que eu ainda fico, mas não é justo, mas não sei o quê, mas é porque fulano. E aí tem que entender, não é sobre o fulano, faz seu game, joga seu jogo, vai, faz aqui, continue. E às vezes ressignificar isso. Então eu tô nesse processo, já tô mais rápido do que eu era, acredito Com que certeza. daqui a pouco vai ficar mais fácil ainda e mais confortável. Sempre vai ser melhor. E vai melhorando. Então assim, a mensagem que eu tenho, todo mundo vai passar por essas questões, crises existenciais, crise de identidade, vai pensar em desistir, isso aqui não é pra mim, mas o que vai diferenciar da pessoa ter resultado ou não é o quão rápido ela ressignifica isso, é o quão ela fica ali, de fato. Então, eu acredito que eu tô nesse processo e acho que eu vou viver esse processo e acho que todo mundo vive esse processo. A pessoa que parar de viver esse processo, ela parou de crescer. Porque pra mim não faz o menor sentido. Zona de conforto, a pessoa tá na zona de conforto. Ela pode não viver uma vida estável a vida inteira pelo que ela conquistou. E tudo bem se ela quiser viver assim, cada um. Mas ela tem que entender... Mas sem buscar desafios novos não faz sentido. Exato. Porque pra ela crescer, ela vai entrar num ecossistema de pessoas que já estão acima dela. Ou seja, essas novas pessoas vão te cutucar levar, feridas que ela ainda não sarou. Porque se ela tivesse sarado, ela já tava no outro nível. Se ela tá ali, é porque alguma coisa tá limitando ela de crescer. E aí, pra ela romper, ela vai ter que mexer nessa ferida mais um pouquinho. Entendeu? Então, sempre vai doer. Sempre vai doer. Quando você entra nesses ambientes novos, vira também a pressão saudável. Porque você vem um aqui, um cutuca o outro pra poder crescer. Aí esse cutuca o outro, esse cutuca o outro, todo mundo vai crescendo. Sim. Porque esse negócio de comparação tem que filtrar muito. Porque, por exemplo, se você comparar com fulano que tá nesse seu grupo de pressão saudável, ele faz, eu também consigo fazer, por que eu não tô fazendo? Então eu faço. Sim. Então eu vou me mover, vou me inventar pra fazer. Movimentar pra fazer. Agora, se você se compara com outra pessoa, como eu falei aqui, o cara tá na caminhada há muito mais tempo que eu. Não faz sentido nenhum. Não compare seu início com o meio, com o final, com um processo muito mais longo que o outro já tem. Com certeza. E, Alana, agora vamos entrar numa nova fase do nosso podcast. Quero entrar numa parte muito mais, vamos dizer, muito mais aplicável pra galera que tá assistindo aqui pra a gente. Então, hoje, você é mentora Sim. de mais de 700 alunos. Sim.
Você é um grande resultado isso. E eu quero entender, com essa mudança de mentalidade também, como que você viu que você poderia transbordar mais na vida das pessoas? Como você entendeu que você podia jogar um game diferente pra tudo que você aprendeu transbordar pra galera, né, criar conteúdo que você fala, tipo, Uhum. mostrando a sua verdadeira vulnerabilidade e tudo mais. Tá. Eu entendi, Pietro, quando eu entendi qual é a paixão que me move. Hoje, a maior satisfação que eu tenho é ensinar empreendedorismo. Que Não tem demais. nada que eu faça melhor. E aí eu falo assim, ó, as pessoas, elas, cada um defende seu peixe. Mas eu sempre falo, ninguém me derruba numa aula de empreendedorismo e posicionamento digital. Ninguém. Sabe aquilo que você defende seu peixe Aham. assim? Outras coisas você joga. E eu entendi que se é o meu melhor, eu vou mudar a vida das pessoas também. E eu comecei a entender que a dificuldade das pessoas era de fato o posicionamento e é algo que eu sempre tive muito forte. Então assim, Pietro, o meu posicionamento é tão forte que as pessoas elas conseguem identificar na minha comunicação não verbal, assim, na primeira impressão. Que demais. E aí, quando a pessoa fala, mas por que você tá com essa cara? É proposital. Tudo que você faz é intencional? Aham. Aham. Eu sei quem eu quero atrair, quem eu quero repudiar. E eu defino quem vai se aproximar e quem vai se afastar de mim. Quando E você quem não vai nem se aproximar. Quando você entende esse jogo que você escolhe o teu público-alvo e isso na vida ou nos negócios, a sua vida muda. Você tem que comunicar quem se aproxima e quem se afasta. Ah, porque eu não gosto da Alana. Deixa eu te falar, se você não gosta de mim, é porque provavelmente eu não te escolhi. E aí eu não falei o que você quer ouvir. Ou seja, eu não me conectei com você, eu não te atraí. Por quê? Porque eu não quero te atrair. Quando as pessoas passam a entender sobre negócio, elas têm que entender o quê? Elas têm que fazer questão de identificar e conectar com pessoas que elas querem vender. Então, quando eu sempre falo assim... Ou que seja um bom network, uma boa conexão, uma boa amizade que faça sentido. Exatamente, tem que fazer sentido na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Então, quando a gente fala sobre negócio, a gente quer o quê? No final das contas, a gente quer vender. Então, a gente tem que escolher o nosso público-alvo. Então, o primeiro filtro do público-alvo, o que você não negocia, o que é inegociável para você. Seus Então, princípios e valores. com base nisso, você já vai filtrar uma penca de gente aí. Uma De penca segmentos. de negócio, uma penca Exatamente. de gente. Então, beleza. Problema, muita coisa. Do que sobrou, agora eu vou escolher. E aí, esse escolher, você tem que cativar e você tem que ser a pessoa que essas pessoas querem ver. É o filtro do filtro do filtro. Quando a pessoa fala assim sobre rapport, então se eu comunico para jovens, eu não vou ficar fazendo questão de cativar pessoas de uma geração que não é a geração jovem. Porque o meu modelo de negócio é para jovens. Entende? Ah, na vida eu quero ser uma pessoa, eu tenho um perfil comportamental mais influente. Então você vai ter todas as pessoas que você quer do seu vínculo. Só que você já tem que identificar quem você quer perto de você e quem você não quer perto de você. Seja na tua vida pessoal ou na tua vida profissional. E as pessoas, elas têm uma síndrome, Pietro, que graças a Deus eu não tenho, que é da aceitação coletiva. As pessoas, elas querem se sentir aceitas, amadas, elas precisam ser amadas. Necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. Foi um dos bloqueios que eu mais tive. Ai, porque, nossa, fulano achou que eu sou chata, fulano achou... E agora? O mundo acabou. E agora? Porque... Nossa. Entende? E toda vez que você entra num ambiente novo, num negócio novo, você entra... Principalmente, não é nem sobre o negócio ou ter novas oportunidades, mas sim primeiro pra agradar todo mundo. Exatamente. Aí depois você começa a fazer o seu. E Pietro, quando você faz um autoconhecimento, que você sabe quem você é, o que você não negocia, e eu sei muito bem onde eu quero chegar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na boa. Ah, a Alana é isso, a Alana é aquilo. Guarda pra Eu você não tô aí, mano. nem aí. Ah, porque a Alana é brava, porque a Alana é chata, porque a Alana não sei o quê. Meu amigo, se eu não sorri pra você é porque não me interessa ter você na minha vida. Entende? Eu tenho que escolher. Esse negócio de querer... Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Esse ponto é real. A gente tem que... virou muito comercial, perfil influente. Faz parte o jogo de cintura, faz parte o que a gente chama da politicagem. Faz parte. Mas assim, de uma forma rasa, não no seu profundo. Todos os dias, transformando a sua personalidade em quem você é. Não, entenda, você tem que infiltrar quem você quer. Com certeza. Não é você ficar de igual pra todo mundo. Por quê? Porque se você é a mesma pessoa pra todo mundo, quem se identifica com você? Você não cria comunidade.
Então você tem que entender por que o Pablo, as pessoas ou amam ou odeiam o Pablo Marçal. Porque ele é posicionado. Gostou, gostou. Não gostou? Vaza. É igual aquele corte que saiu dele do Talks, que ele falou, faz outra dieta. Não me engoliu, faz outra dieta. É isso. Por quê? Porque que ele tem uma comunidade forte, que segura todos os cancelamentos que ele passa. Os a galera fãs dele, segura. Por Porque quê? entende quem ele é. Porque Ele é bem sabe, posicionado. entende? Então, ficar de risinho pra todo mundo, a síndrome de querer ser o legal, o influente, isso vai acabar com o teu posicionamento. Não é que você tem que ser o chato, mas você tem que ser quem você é e se identificar. E, é claro, modelar a sua comunicação com quem você escolheu. E ponto. Exato. Entende? Quando você se posiciona, principalmente no cenário digital, que hoje tá muito fácil, Pietro. Todo mundo pega o celular e grava um vídeo. Então, as pessoas que elas estão se destacando são pessoas que se posicionam de fato. E posicionamento, gente, não é você chegar lá e falar assim, então, eu vou falar para os jovens de 15 anos. É isso aí, vamos então, sei lá, falar sobre games que os jovens gostam. Não é sobre isso. É sobre defender causa, é sobre segurar BO, é sobre tomar uma decisão e levar ela até o fim. É sobre você, de fato, se posicionar. Não que você não possa mudar de pensamento ao longo do tempo. Porque seus valores mudam. Porque muda, faz parte do processo. Mas enquanto essa chave não vira, você tem que defender. E quando você mudar, você tem que defender que você mudou por conta disso, disso, disso. Isso também é um reposicionamento. Então, as pessoas, elas têm dificuldade. Por quê? Porque elas têm crenças de aceitação, O que é de mais julgamento. legal é que a todo momento você tá se posicionando. A Todo sua momento. decisão de não se posicionar é um posicionamento. Exatamente. Eu falo muito isso. Quando você não se posiciona, é um posicionamento. Só que, quando você fica em silêncio, você dá margem para as pessoas acharem que você compactou com o que elas acharem. E aí, esse é um problema no digital. Porque se o Pietro não se manifesta, eu posso colocar o Pietro na caixinha que eu quiser. E aí é sobre a minha percepção, não sobre a sua. E aí é um posicionamento errado seu como profissional. Porque o nosso posicionamento, o nosso cliente, as pessoas nos veem como a gente se vê. Porque é a forma que a gente se posiciona. Então, a gente precisa criar essa conexão. Então, as pessoas, elas... Na minha mentoria, assim como no meu infoproduto, eu sempre trato primeiro essa mentalidade, essas crenças. É você desconstruir pra reconstruir. Exato. Porque, assim, medo de aparecer... eu tenho problema de comunicação. Provavelmente, o seu problema não é de comunicação. É uma crença limitante de medo de julgamento. Então, você não precisa fazer um curso de oratória. Você não precisa ir lá comprar 1001 cursos, precisa aprender técnica, precisa aprender a falar. Não. Você precisa desbloquear um medo do que as pessoas vão falar sobre você. Aí depois você faz o resto. E aí você vai desbloquear, você vai ver que você não vai nem precisar disso. Porque o restante é modelagem técnica simples. Entende? Então, a primeira coisa é comparação, pessoas que foram muito comparadas na infância, pessoas que foram muito repreendidas, uma educação muito severa, então tende a ficar com medo de se posicionar porque vão apontar o dedo na cara delas, medo do pior, sempre faz um cenário muito negativista daquilo. Gente, e na boa mesmo, as pessoas não estão nem aí pra gente. Na maior parte das vezes, tá? Não, é sério. A gente cria um cenário negativo. Nossa, porque se eu falar isso aqui, vai gerar, um buzz marketing. Na real, as pessoas vão pular o teu store. Então, fale até elas não pularem o teu store. Não é nem Entende? só isso, até em público. Exato. Eu tô cansado de ver aqueles vídeos na internet da galera gritando no shopping. Aham. Não tenha medo de chamar a atenção. Aí os caras gritam na praça, e aí, gente, bom dia! Mas Ninguém aí, tá nem só aí. que ele volta pra câmera e ele fala, daqui no máximo 5 minutos eles vão esquecer disso. Porque eles não estão nem aí pra você. Exato. Ou eles vão estar preocupados muito mais com os problemas que eles têm que resolver na vida deles. Sim. Ou eles vão procurar fazer outra coisa, mano. Você não é importantíssimo. Exato. Então, faz o seu. Exatamente. Que demais. Então, assim, a gente vê sempre as pessoas, grandes players, não existe, assim, eu não consigo visualizar. Inclusive, se você que tá nos assistindo agora consegue colocar um nome pra gente de um grande player do mercado aí, que tem grandes resultados, sem se posicionar muito, de você olhar e falar assim, o fulano é conhecido disso, a fulana é disso, bem posicionado, já coloca aqui que eu quero acompanhar essa pessoa, pra ver se de fato ela não é posicionada. Porque só é bom de resultado quem de fato se posiciona. Quem de fato mostra o que faz.
Quem faz tudo não faz nada. Quem quer vender pra todo mundo não vende pra ninguém. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Não constrói comunidade, não cria tribo, não cria base de branding, não cria nada. Não cria movimento. Não cria movimento. E entendam, gente, as pessoas elas vão te amar por um motivo e vão te odiar pelo mesmo motivo. E tá tudo bem. Por quê? Porque pessoas têm gostos diferentes. Eu provavelmente posso gostar dessa taça e você pode achar essa taça horrorosa. E eu posso ajudar o faturamento da empresa que fez isso aqui, porque pra mim, aos meus olhos, é o design mais lindo. E se depender de você, a empresa passa fome. E não é que você tá certo e eu tô errada, ou vice-versa, entende? É porque faz parte do contexto. A percepção é nicho que a gente vive, é educação que a gente teve, é acessos que nós tivemos ao longo da vida. Tudo isso envolve a percepção que a gente tem das coisas. Cada novo nível que a gente consegue visualizar as coisas numa nova percepção. Então, não é sobre certo ou errado. É sobre posicionar e defender aquilo que você vive naquele momento. E não querer vender algo que você não é. É o que acontece muito no digital também. Com certeza. Muita gente acaba falando e defendendo A e vendo B. Exatamente. E isso não faz sentido. Sim. Até em palcos a galera falam em relação a isso. E falando sobre palco, você também é uma palestrante. Eu sou. Eu amo. Como foi esse processo de, hoje em dia, né, ser algo muito mais forte, firmado no mundo do empreendedorismo, tudo, Tipo, passou um filme na sua cabeça de, olha onde eu saí e olha onde eu tô agora. Falando em cima do palco, apresentando a minha mensagem pra galera. Você sabe que quando eu fiz a transição de carreira, e aí uma vez eu fiz uma atividade de projeção de futuro, sabe? Tipo, constelação, assim, que você vai fazer essas terapias. E aí eu tinha que fechar os olhos, assim, e visualizar onde eu queria estar. Olha. E aí eu tava nessa transição de vir pra São Paulo, eu fechei o olho, assim, ó. Eu me vi num palco, Pietro, muito grande, num auditório, tipo auditório método CIS. Nossa. Sabe aqueles auditórios gigantescos do Paulo Vieira, assim, que ele junto com a Camila fazem? Eu me visualizei num palco daquele, num cenário, e muita gente, assim, ó, muita gente. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu não paro enquanto isso não acontecer. Não paro. E aí a transição pra palestra aconteceu por esse motivo. De querer expandir a mensagem pra muito mais. É recente que eu firmei mesmo como profissão ser uma palestrante, ofertar isso no meu portfólio, começar a fazer dinheiro com isso, expandir isso como modelo de negócio. Mas foi algo que eu sempre tive como desejo mesmo, sabe? É algo que me move, porque eu gosto muito dessa cultura de construção de comunidade. Por isso que eu sou muito a favor do posicionamento, da conexão, de parar de querer agradar todo mundo, construir sua tribo, dentro de quem você pode ajudar, com seu conhecimento técnico, a sua verdade. Sabe, se aproximar de pessoas que fazem parte do seu, trazer pessoas para que entendam todo esse cenário que você vive, o que você pode. E o palco, ele proporciona muito isso. Com certeza. Porque você consegue se conectar, num primeiro momento ali, fisicamente com as pessoas. Já é um momento que as pessoas, elas já te escutam com uma outra percepção. Por quê? Porque se você tá no palco, você já foi validado para estar ali. Então, você já rompe a barreira. Então, você já é um produto de barreira vencida, de estar ali. Porque se alguém te colocou no palco, é porque você tem autoridade pra isso. Então, e faz sentido de você estar ali. Quando as pessoas te escutam em cima de um palco, elas te escutam muito mais do que num Instagram, do que numa roda de amigos. Prestam muito mais atenção. Muito mais, né? Então, de fato, elas absorvem aquilo que você tem pra falar. Então, é um momento em que as pessoas, elas estão olhando pra você. E elas não estão só olhando, elas estão absorvendo o que você tem pra fazer. Estão vidradas de você. Então, é uma conexão muito grande de palco. Porque você já rompe essa barreira. Então, o que rola ali na conexão, na atração, é um negócio muito forte. Então, eu gosto muito de palco por conta disso. Pela conexão, justamente porque eu tenho esse instinto de construção. Tô caminhando para isso, de cada vez mais levar todos os meus produtos e tudo que eu pretendo escalar na minha esteira, sempre a atitude de comunidade. Eu sempre falo, Pietro, eu não quero ser vendedora de cursos. Não me atrai em nada isso. Eu poderia já tá muito bem no digital, financeiramente falando, com muitos resultados que eu almejo. Se eu tivesse encurtado algum caminho. Por quê? Porque eu sei que eu tenho perfil para isso. Se eu quiser, sei lá, lançar algo e vender por escala, e sem saber o que isso vai transformar ou não, pra mim é muito fácil.
Eu consigo modelar isso com a estrutura e com os acessos que eu tenho hoje, escalar algo e eu não quero nem saber quem comprou, eu quero fazer dinheiro no digital. Eu poderia, e não tem nada de errado nisso. Só que não é o que vibra meu coração. Não é. Eu não quero vender, eu quero vender, mas acompanhado de uma estrutura maior. Transformação. Eu quero que as pessoas sejam conectadas, eu não quero que seja uma venda fria. Eu quero que seja uma venda estruturada. Algumas pessoas, inclusive do digital hoje, falam que eu sou louca de novo. Por isso, Alana, não sei o quê, bora escalar, bora... É venda fria, internet, não sei o quê. E eu falo, pra mim não faz sentido. Pode ser que amanhã aconteça, mas hoje não é o que meu coração faz. Então, eu escolhi um caminho que ele vai ser um pouco mais lento. Eu sei disso, eu vou passar por umas dificuldades um pouco maiores pra conquistar. Porque 1 a 1 ali a construção da comunidade é algo orgânico, ele é uma formiguinha muito maior do que um tráfego pago, que você escala. Se você tiver dinheiro, o negócio pega e você vai. É claro que tem que estar acompanhado do orgânico, porque senão nada vale também. Mas ele escala muito mais. Com certeza. Né? O orgânico, ele é um negócio muito mais de formiguinha. Mas é o que faz meu coração vibrar. E aí eu decidi que se eu saísse do serviço público, não seria mais por dinheiro. Seu coração. Seria pra viver algo que eu nunca tinha vivido. Entende? E aí eu tô nessa. Então, tudo pra mim vibra muito nessa construção de comunidade. Por isso do posicionamento. Não se constrói uma comunidade sem ter um posicionamento muito claro de quem é você, o que você entrega, qual é a tua verdade e o que você vai conseguir mudar na vida das pessoas. Então, público-alvo e o que você tem, produto específico alinhado com esse transbordo de impacto. Ponto. É esse o segredo. E aí o restante é constância, repetição e resiliência. Disciplina. Marca é repetição. Branding é repetição. É repetição. Esquece. Ninguém vai falar o copo e vai ficar o copo. Todo mundo sabe que copo é um copo porque falam-se de copo há muito tempo. Então, ninguém... falou a Lana. Vão esquecer no outro dia. Mas vai chegar um momento que vão falar tanto a Lana que não vão esquecer mais. E é a repetição. A mentalidade empreendedora de pensar a longo prazo. Com certeza. Alana, então pra gente finalizar, manda pra essa galera, deu pra ver que você tem realmente uma bagagem muito grande no mundo do empreendedorismo. Então manda aí pra galera as 3 maiores dicas que você usou pra se tornar uma empreendedora fera que você é hoje e que é algo escalável pra você se tornar alguém maior ainda. Tá. Vamos lá. Primeira dica. Sentem hoje, a partir do momento que vocês estão vendo esse vídeo, parem tudo o que vocês estão fazendo e voltem para a história de vocês. Dica número 1. A história de vocês vai dizer muita coisa de quem vocês são e o que vocês precisam deixar para trás e o que vocês podem trazer do que tá lá atrás que faz sentido hoje. O que gera narrativa, o que gera engajamento, engajamento para você poder caminhar para o próximo nível. Então, volte na sua história, desde quando você era uma criancinha, tudo que você conseguir lembrar, anote isso num papel. Eu fiz isso e me ajudou muito, porque eu consegui. Isso aqui aconteceu, mas não faz sentido hoje eu trazer isso para minha vida. Corta, ressignifica, é algo que você vai precisar trabalhar ali. Isso aqui eu lembro que eu fazia e que era legal. Pô, quero desenvolver isso agora como narrativa, vai me ajudar a subir pro próximo nível. Anota. Então, a tua história fala muito sobre você. Então, isso me ajudou muito no autoconhecimento e no desenvolvimento da mentalidade. Ponto número 2. Expanda-se, mas aprofunde, se jogue no digital, em todos os canais de comunicação, até você entender onde o seu público-alvo está. Não alucine com 1001 canais de comunicação, com 1001 players no mercado, em vários cenários acontecendo. Entenda quem você quer atingir depois que você entendeu quem você é. Não atire para todos os lados. Exatamente. Então, filtre os canais de comunicação. Qual rede social precisa estar? Onde o seu público-alvo está? Se ele estiver só no Instagram, é no Instagram. Se ele estiver em 3 canais de comunicação, aborde 3 canais de comunicação. Não surte com tanto dinamismo que o digital te proporciona, porque isso vai confundir mais a tua cabeça e não vai filtrar, você não vai comunicar certo em relação a isso. E por último, trabalhe a repetição. Branding. Procure profissionais capacitados para isso. Tenham conhecimento. Saibam que uma marca, ela só é uma marca quando ela é lapidada. Então, posicionamento por posicionamento é só uma comunicação sem monetização.
Então, uma comunicação, para ser monetizada, ela tem que ser lapidada. E ela só é lapidada por meio de estratégias. E hoje, dentro do marketing digital, que é onde a gente consegue ter maior expansão. Então, aprofundem-se nesse conhecimento. Que sensacional. Ai! Alana, muito obrigado Eu que pelo episódio de hoje. agradeço. Fala aí suas redes sociais, onde as pessoas conseguem entrar em contato com você para querer a sua mentoria, os seus infoprodutos, onde você se posiciona, sendo tão transparente assim. Fala aí pra galera. É isso aí. Eu estou no Instagram como Alana Masson, Masson com 2 S e N no final. Tem também o meu site, que é alanamasson.com.br. Lá vocês encontram todos os meus canais. Tem o YouTube, tem o WhatsApp, que é acesso direto para o meu canal de comunicação. Tem também o link do meu infoproduto, que é um curso de posicionamento digital para empreendedores. Um curso Uau. completo, dividido em 4 módulos, onde, além de aulas, nós temos acompanhamento com material didático, atividades, planejamento para você colocar Que em demais. prática. E lá também tem todos os acessos para que vocês consigam ter contato direto com o meu canal de comunicação para alinhamento de mentorias e consultorias de negócios. Que demais. Obrigada, Pietro. Você é Ah. maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Que Sucesso. Você é incrível, garoto. Eu brinco, eu falo assim, eu vou projetar bem o Pietro, gente, porque quando eu tiver um filho, eu vou ficar assim, ó. Eu vou ficar paquerando o Pietro pra quando tiver um filho, ser um empreendedor assim, jovem. Alana, muito obrigado por ter sido vulnerável tanto aqui também, por ter compartilhado a sua história sendo transparente, por você realmente mostrar que o mundo do empreendedorismo não é romantizado, Sim. a verdade do que realmente é, porque muita gente... eu até queria te fazer essa pergunta, que a gente tava falando antes sobre esse negócio de eu, por exemplo, sendo jovem, essa minha mentalidade de voltar pro Porto Seguro são meus pais. Isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu recebo muitas mensagens no direct, em algumas postagens que eu faço, de alguns jovens falando pra mim: Pietro, você me inspirou pra querer fazer algo novo. Você me inspirou pra começar o empreendedorismo. Você me inspirou pra começar a fazer conteúdo também nas redes sociais. Começar a me posicionar de maneira diferente. Até é tudo lindo. Só que aí eles falam uma frase que corta o meu coração. Mas eu não tenho o apoio dos meus pais. Isso é pesado. O que eu faço? Isso é muito pesado. Dá essa dica também pros jovens que estão assistindo a gente, desse público. O que eles fazem se eles querem começar numa área diferenciada, seja no empreendedorismo ou no posicionamento, como você defende muito isso, Uhum. só que sem o apoio do maior porto seguro deles. Tá. É pensando nisso, Pietro, que eu trabalho muito nos meus canais de comunicação e também nas mentorias e cursos, a necessidade do autoacolhimento. Infelizmente, não são todas as pessoas que terão essa base que o Pietro tem, que eu tive. E por mais que os nossos pais não entendam, de fato, o que às vezes a gente faz, mas eles nos apoiam. Nem sempre a gente vai ter esse apoio. Então, o teu apoio vai precisar partir de você. Você vai precisar se acolher, entender quem você é, o que te move e conversar, de fato, com os seus pais, explicar. Acolher também os seus pais. Entender que eles estão numa geração diferente. E que é muito complexo pra eles, muitas vezes, entender, porque eles fornecem pra gente o que eles tiveram. E os nossos pais também aprendem muito com a gente. Assim como nós, Pietro, vamos aprender muito com os nossos filhos. Com certeza. Então, a gente tem que nos acolher e acolher também tudo isso. E, claro, num cenário muito otimista, isso chegue num ponto em comum. Nem sempre isso vai acontecer. Se não acontecer, com todo respeito e amor do mundo, que você precisa honrar os seus pais, só prospera quem honra pai e mãe. Isso é, assim, bíblico básico, mas que o óbvio precisa ser dito. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, independente do que eles forneceram pra você. Eles deram o melhor que estava no coração deles e era o que eles poderiam fazer. Então, se colidir entre os dois posicionamentos e você tiver muito certo do seu autoconhecimento, persista naquilo que o seu coração te move. Porque é isso, às vezes Deus está te usando com essa tua mudança para que você mude a vida dos seus pais. Às vezes você quebra uma corrente da sua família e que você seja um divisor de águas. Então não desista do propósito que Deus colocou. Só que para você identificar que de fato é um propósito de Deus na tua vida, você precisa saber muito bem quem é você e ter muita clareza. Saber sobre a identidade. Exatamente, saber sobre isso. Sabendo muito bem sobre isso, vá de uma forma muito respeitosa e coloque o seu posicionamento e persista, porque pode ser aí que você mude uma geração e transforme, inclusive com os seus resultados, a vida da sua família.
Com certeza. Alana, muito É isso obrigado. aí. Obrigada, meu amor. Foi um Sucesso pra episódio você, viu? sensacional. Esse podcast vai, ó, Amém. daqui muito pro obrigado. mundo. Esse episódio realmente foi marcante pro pessoal que quer entender sobre o posicionamento, quer entender sobre o empreendedorismo verdadeiro. E o que você vai fazer agora? Você vai descer aqui, vai apertar o like pro YouTube entender que é um conteúdo de valor. Exato. Você vai se inscrever no canal para não perder os próximos episódios e vai compartilhar esse episódio com mais no mínimo 10 pessoas. É isso pra ter aí. a mentalidade e a mente transformada assim como você teve a sua hoje. Um beijo no seu coração. Beijo, gente. E Obrigada. até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau.